Foi em Portimão que se correu a segunda jornada pontuável do troféu Super 7 by Kia. O Autódromo Internacional do Algarve recebeu a quinta ronda do troféu Super 7 by Kia, a terceira pontuável da temporada. Desta vez, os Super 7 ingleses da Macmillan Motorsport voltaram a juntar-se aos carros nacionais. No total, 40 carros preencheram o autódromo, que vamos aproveitar para conhecer. O Autódromo Internacional do Algarve foi construído em outubro de 2008, localizado em Portimão. O percurso tem cerca de 4,5 km. Eduardo Leitão chegou a Portimão com 42 pontos, os mesmos que Hugo Araújo. Os dois pilotos partilhavam o primeiro lugar do campeonato. Na classe Business também um empate, com 41 pontos estava Tiago Carvalho e Pedro Falé, este último que não marcou presença nesta prova. De referir ainda Nuno Santos, o piloto estava aqui em duas frentes. Na primeira corrida iria participar com o Super 7 do Troféu Nacional e na segunda com um R300, um modelo mais potente e que será o próximo desafio da CRE Motorsport em 2017. Vamos agora passar para as corridas, mas no cenário virtual é que se falamos de Super 7 by Kia, falamos de bom ambiente e os pilotos quiseram juntar isso a um pequeno treino virtual. Ambiente super em mais uma iniciativa Super 7 by Kia. Alguns dos pilotos juntaram-se no Autódromo Virtual de Lisboa para um treino virtual antes da prova real em Portimão. Depois do briefing foi a altura de assumir o comando e entrar no Autódromo Internacional do Algarve. Muita competitividade, mas acima de tudo convívio. Foi isso que caracterizou este encontro e é mote do troféu. Aqui onde não interessam as classificações, a competitividade ganha até outro significado. O máximo da competitividade é mesmo o espírito de socialização entre todos, que é uma componente forte do nosso campeonato, e isto é mais uma vez um motivo para nos juntarmos todos e estarmos aqui a trocar umas brincadeiras entre todos e passarmos um tempo de confraternização e relembrar as corridas na vida real. A tabela da classificação não interessa, mas houve, claro, um vencedor. O piloto mais jovem do troféu, Rodrigo Galveias, que assim surpreendeu. Do virtual para o real, os objetivos já estão definidos nesta que vai ser a sua segunda corrida. Espero que corra bem, que antes de mais não haja stress em pista, não haja nenhum despiste, nada que possa danificar o carro assim. Acho que vai ser muito engraçado. Também um estreante nesta época, Ricardo Araújo, ganha um lugar nesta temporada através do Kia Racing Opportunity e comprovou o que é realmente viver esta competição. Pensei que o ambiente era um bocadinho mais competitivo mesmo fora das próprias corridas, não é? Mas o que vim a verificar é que não é assim. Há uma entreajuda muito grande, amizade, muitas amizades, já de longa data. E uma grande abertura. Eu sinto isso como rookie, não é? Completo estreante nestas andanças. Dos menos experientes aos mais experientes, todos destacaram o ambiente Super 7 by Kia. Nós juntamos aqui, depois divertimos, acaba por ser mais um jogo de carrinhos de choque do que outra coisa, mas assim, é sempre uma ajuda para recordar a pista, mas estou mais e venho cá mais pelo convívio. O que este troféu tem diferente de todos os outros, eu já fiz alguns, é exatamente esse espírito de convívio e ajuda entre todos os participantes, que assim é de salutar e, como já referi, não se encontra em mais nenhum troféu. Foi positivo, fiquei em terceiro, andei sempre no grupo da frente e só havia um deslize ao outro que não me permitiu chegar mais ao Luís, que era o segundo classificado. O primeiro estava muito difícil, mas já foi um bom treino para a próxima prova. O convívio é sempre muito bom,
Já nos conhecemos há algum tempo, muitos dos pilotos, portanto acaba por ser engraçado esta disputa, mesmo virtualmente. Convívio, amizade, aprendizagem, partilha de experiência, agora é prega fundo até ao circuito real. Vamos agora avançar para a primeira corrida do Super 7 Baquia, que ao contrário do que seria de esperar, não contou com a meteorologia instável. Na categoria R300, Phil Jenkins, que saía da pole position absoluta, arrancou bem nesta que é a corrida que marca a transição da classe Super Sport para a R300. E a qualificação mostrou mesmo a qualidade do piloto, que viu o segundo mais rápido ser mesmo um segundo mais lento. Nesta primeira corrida, Jenkins ganhou vantagem logo nos momentos iniciais. Simon Cassidy era o mais forte perseguidor, mas Chris Wright estava bem próximo. Mesmo na fase final, já depois de ter ultrapassado Cassidy, Chris Wright chegou mesmo à frente da corrida. A 2 voltas do final, Jenkins teve de aumentar o ritmo para, já na linha da meta, acabar por levar a vitória por apenas 16 centésimos. No, it wasn't easy at all today. First time in the 300, managed to get her off the line, got a good start, managed to make a decent break, and unfortunately there was a safety car, reeled us all back together, and then Chris pestered me right to the very end. Chris Wright ficou assim em segundo lugar, com Simon Cassidy a terminar em terceiro, depois de ter resistido à luta de Paul Browse. Na classe Super Sport, Cliff Murphy foi quem saiu da pole position. Ian Dibble foi quem começou por liderar, com Murphy a estar em terceiro lugar, numa luta interrompida por Simon Oliphant. Mas o trio acabou por ver Ian Dibble descer e assim assistir à batalha, à qual se juntou Andrew Connolly nos lugares mais atrás. Connolly, Oliphant e Murphy protagonizavam sim uma das lutas mais interessantes em pista. No final também aqui a discussão foi levada até ao último centímetro da pista. Por 214 milésimos, Cliff Murphy levou a vitória sobre Andrew Connolly, com Simon Oliphant a encerrar o top 3 a pouco mais de um segundo de Murphy. It was a tough race, enjoyable, really good action, touch and go at times, but both Andy and I managed to keep it on the circuit, which is always good, and thoroughly enjoyable. Beautiful weather, good driving. Vamos agora à primeira corrida dos pilotos nacionais do troféu Super 7 Baquia. David Saraiva era o detentor da pole position portuguesa, depois de na qualificação se ter distanciado por pouco mais de um décimo de Eduardo Leitão. Já na categoria Business, esse posto pertencia a Tiago Carvalho, 3 décimos mais rápido que Luís Calheiros Ferreira. Ainda durante a primeira volta, um toque entre Ray Gilliland, Luís Sepúlveda e Tiago Carvalho fez com que se criasse confusão no meio do pelotão, o que levou alguns pilotos a ter de ir às boxes e mudou algumas contas logo na fase inicial. Um outro toque na curva 3 afetou David Saraiva, que lutava pela vitória. O piloto que tinha saído em primeiro na grelha portuguesa teve de ir à boxe para reparar a dianteira do Super 7. Na frente começou a desenhar-se então uma batalha entre José Carlos Pires e Eduardo Leitão, com Nuno Santos a assistir à luta no terceiro posto. Luís Lisboa, José João Magalhães e João Muniz Galvão eram o grupo perseguidor que procurava lutar pelo 4º posto da tabela. À quarta volta, na curva 5, o estreante Vasco Vilhena fez um peão. O safety car teve de entrar em pista quando se percebeu que o motor do Super 7 já não conseguia ligar. Esta situação demorou apenas 2 voltas, mas novamente permitiu mudar algumas contas, já que o pelotão se agrupou. Víamos assim Eduardo Leitão a passar para a frente de José Carlos Pires, com Nuno Santos a quase 7 segundos. O 4º posto também era alterado num trio que andava em constante troca de posições. Era João Muniz Galvão a liderar, seguido de Luís Lisboa e José João Magalhães. Com a saída do safety car, assistimos a nova troca na classificação. À sexta volta, José Carlos Pires retomava o posto que lhe pertenceu de início e deixava Eduardo Leitão para trás. Na luta pelo 4º posto, na liderança, João Muniz Galvão e Luís Lisboa invertiam as posições.
O trio, que continuava a batalhar por esse posto, viu mesmo a oportunidade de se chegar mais à frente quando Nuno Santos começou a perder algum terreno, mas que rapidamente recuperou, ao contrário de Luís Lisboa, que algum tempo depois começou mesmo a descer posições. Na classe Business, Tiago Carvalho, que se viu relegado para os últimos lugares, já estava a recuperar. A oitava volta era o segundo melhor em pista, numa corrida que estava a ser liderada desde o início por Luís Calheiros Ferreira. Até aqui, pelo top 3, tinham passado pilotos como José Col de Almeida, que neste momento era segundo na categoria, Vasco Vilhena, que já estava fora da prova, e Paulo Galveias, que rodava agora em quarto lugar. Os primeiros 5 postos do Super 7 Baquia estavam ao rubro, com constantes trocas de posições. Vimos uma dupla que liderava, logo atrás Nuno Santos e mais outra dupla. Apenas a bandeirada xadrez iria determinar como iriam ficar as contas. Pires estava na frente, mas na última volta Leitão deu tudo e os dois acabaram por cruzar a meta com menos de 1/10 de diferença, com a vitória a ir para José Carlos Pires. Não perdi na última volta, perdi na última curva, a saída de uma curva. Mas são as corridas, foi bem, eu estava com muito bom andamento, tive ali uma boa batalha ali com o Leitão e, pronto, e no final são corridas, amanhã tem hipótese de melhorar o resultado, saio da pole, hoje não saía da pole e por isso amanhã vou tentar ganhar. No final percebi que os meus pneus e os deles já estavam muito quentes e já estava a escorregar muito o carro, optei por dar 2 voltas no cone, a tentar arrefecer os pneus para na última volta atacar, assim foi. Ele não conseguiu poupar e na parabólica o carro começou a escorregar, a mim não, e apanhei o cone e consegui passar mesmo na linha de meta e ganhei esta corrida. Foi uma grande operação para o campeonato. Nuno Santos foi o terceiro piloto a cruzar a linha da meta, assim a regressar aos pódios da competição. Diverti-me, consegui chegar ao terceiro lugar. Hoje não consegui subir mais alto no pódio, mas senti-me confiante. O carro estava muito bom, os parabéns à CRM pelo carro. Mas no final o piloto foi penalizado em 30 segundos por uma alegada irregularidade durante o período de safety car. A decisão foi contestada, o piloto aguarda pela decisão, mas na tabela para já ficou em 9º lugar. Isto fez com que José João Magalhães assumisse o terceiro posto, depois de, até ao final, se ter mantido numa luta animada com João Muniz Galvão. Destaque para Luís Pulda, que recuperou bem da confusão em que se viu envolvido logo na primeira volta e conseguiu terminar em 5º lugar. Em 6º lugar ficou Duarte Lisboa, seguido de Luís Lisboa. Dentro da categoria Business, Tiago Carvalho esteve em excelente forma. O piloto chegou a estar em último dentro do pelotão nacional, mas numa forte recuperação, não parou de escalar para terminar mesmo em primeiro na categoria Business, 8º na geral do nacional. Uma boa continuação de Jerez. Foi muito complicado porque fiquei logo na primeira curva, houve ali um toque, fiquei ali preso, tive que vir à boxe, pronto, e depois tive a sorte do safety car e foi recuperar, um bocadinho com esforço. Luís Calheiros Ferreira liderou a categoria durante grande parte das voltas, mas desta vez ficou para o 2º posto. A encerrar o pódio da categoria ficou José Col de Almeida, que teve Paulo Galveias bem atrás. Col de Almeida somou também assim mais um pódio nesta temporada. Foi bastante boa, exceto na partida, arranquei em terceira, a zelhice dos do Business, e depois se calhar foi bom porque houve tanta molhada que aproveitei para não bater lá por isso. Seguia bastante bem, estava em segundo na altura do safety car, mas depois o Tiago estava com o diabo no corpo, passou-nos a todos e acabei de ficar em terceiro. Esta prova serviu também para celebrar o mítico modelo do Lotus 7. Aproveitando o encontro dos Super 7 ingleses com os portugueses, fomos conhecer as diferenças entre os carros. No Super 7 Baquia, o troféu nacional, a versão que usamos é esta que está aqui. Tem um motor com 1600 cm3, capaz de debitar 140 cavalos, uma caixa de velocidades de 5 velocidades, que é comum com o outro modelo que vamos falar a seguir. Os travões são normais, não são discos ventilados. Os pneus são mistos, da Toyo, R88, que também são utilizados neste modelo para onde vamos passar agora. Este modelo que temos aqui é utilizado nos troféus em Inglaterra
tem um motor também de 1600 cm3 com 140 cavalos, sendo que a única diferença, e grande para o nosso modelo, é o autoblocante no diferencial, que lhes pode dar alguma vantagem em curvas lentas. No entanto, os carros são muito semelhantes e os tempos por volta são praticamente iguais entre os dois. A joia da coroa, entre aspas, é aqui o modelo R300, que é o modelo mais evoluído da Caterham a nível de corridas. O motor é bastante mais potente, tem cerca de 180 cavalos e tem uma caixa sequencial, que faz bastante diferença, é muito mais rápida nas passagens de caixa. Os pneus atrás também são maiores. Vamos à segunda corrida dentro da categoria R300. Phil Jenkins e Chris Wright saíam da primeira linha da grelha absoluta. Jenkins fez um bom arranque e tinha Wright sempre a exercer pressão. À 13ª volta, essa pressão quase tirou a vitória das mãos de Jenkins, mas o piloto forçou o andamento e no final terminou em primeiro lugar, com pouco mais de 1 segundo para Chris Wright. Yeah, really good. I'm absolutely delighted. The circuit is brilliant, probably my favourite track in the world. I've driven a lot of great places and here has just been absolutely fantastic. The Portuguese weather's helped, so yeah, everything went perfectly this weekend. I'm delighted. A terceira posição foi uma das mais discutidas entre David Briot, Keith Ashworth, Martin Emison e Simon Cassidy, mas quem levou melhor foi o jovem piloto Simon Cassidy. Na classe R300, Andrew Connolly e Martin Jeffs eram os pilotos a estarem melhor posicionados no arranque. Martin Jeffs acabou por controlar a prova com uma forte vantagem para Connolly. No final foram mesmo quase 10 segundos a separá-los. Os dois britânicos tiveram lutas intensas com pilotos portugueses como Luís Eduardo Lisboa, Tiago Carvalho e Bernardo Gonzalez, com lutas roda a roda, mas com fair play. I got a really good start, managed to get away from the pack and tucked in behind about 5 or 6 really fast Kia guys, let them show me the way around. So no, I had a really good race, concentrated on my lines and yeah, really enjoyed it. Simon Oliphant teve Ian Dybel e Gary Weatherill como fortes oponentes, mas conseguiu defender-se e terminar em terceiro lugar. Vamos agora à segunda corrida dos pilotos nacionais no troféu Super 7 by Kia, onde José Carlos Pires ia sair da pole position depois de ter sido cerca de 1 segundo mais rápido que Luís Lisboa. Dentro da categoria Business, esse posto pertencia, mais uma vez, a Tiago Carvalho, com Luís Calheiros Ferreira em segundo lugar. José Carlos Pires aproveitou bem para se colocar logo na frente à primeira volta, com cerca de 1 segundo e meio a separá-lo de Hugo Araújo. Atrás, na luta pelo terceiro posto, as contas estavam animadas. 1 segundo entre 4 pilotos: Sérgio Saraiva, Luís Lisboa, Gonçalo Bedoval e José João Magalhães. De referir ainda que, nesta corrida, José Carlos Pires tinha o volante do lado direito, em vez de no habitual lado esquerdo. À terceira volta, dentro da classe Business, voltávamos a assistir ao domínio de Tiago Carvalho. O piloto que já tinha ganho a corrida anterior tinha agora 3 segundos de vantagem para Luís Calheiros Ferreira. Já o terceiro lugar, Rodrigo Galveias, estava a 15 segundos. A luta pelo terceiro posto era mesmo a mais animada. Sérgio Saraiva e Hugo Araújo andavam em constante troca de posições. Um erro ainda levou Araújo a cair para quarto à 9ª volta, mas o piloto voltou ao terceiro posto, quase colado a Saraiva e com José João Magalhães a 200 milésimos. Na classe Business continuávamos a ver a hegemonia de Tiago Carvalho. Atrás do quarto posto seguiam Luís Lisboa e Duarte Aguiar. Os dois pilotos protagonizaram uma das mais animadas batalhas em pista e só com um erro de Luís Lisboa é que tudo se resolveu. Aguiar ficou em 5º lugar, com Luís Lisboa em 6º. Atrás, Tiago Carvalho, um dos vencedores do Kia Racing Opportunity, discutia o 7º posto com Duarte Lisboa, sendo que no final foi Lisboa a levar a melhor. No 9º lugar final ficou Bernardo Gonzalez. O piloto fez uma recuperação muito interessante, já que na segunda volta atrasou-se logo devido a um peão. A encerrar o top 10 da classe Pro ficou Miguel Coceiro.
Vamos agora aos primeiros lugares. José Carlos Pires dominou por completo toda a corrida, depois de em Jerez não ter tido um melhor desempenho. Terminou aqui com 14 segundos de vantagem. Tive-me de ir embora logo no início, consegui destacar-me ali 3 segunditos do segundo classificado, para ele não poder apanhar nenhum cone dar. E a partir daí eu sabia que tinha andamento, estava rápido, e fui-me embora e foi isso, tentei ganhar alguma vantagem, gerir a corrida e foi isso que fiz. Em segundo lugar, numa luta muito renhida, ficou Sérgio Saraiva, que acabou por deixar Hugo Araújo para terceiro, cerca de 300 milésimos entre os dois. Foi de início ao fim em lutas constantes com o Hugo Araújo, principalmente, e o JJ também. Foi de início ao fim uma batalha. Na reta tinha que defender, ou era passado, na volta a seguir passava. E foi uma corrida muito gira e muito interessante, porque foi de guerra de início ao fim. No início, penso que podia ter o Lisboa, que saiu o segundo, o Luís Lisboa. Perdi ali um bocadinho de tempo com ele e o José Carlos Pires conseguiu abrir e pronto, a gente depois já não voltou a conseguir ir buscar o Carlos Pires. Continuamos ali nós na nossa luta, os três fomos sempre trocando posições, uma luta muito competitiva, mas sempre com fair play. Tivemos ali situações em que pensei que não passávamos os três, mas passamos, chegamos incólumes ao final. E agora é um terceiro lugar, não é o resultado que eu estava à espera, mas cabeça erguida e vamos para o Estoril para tentar fazer melhor. Em quarto lugar terminou José João Magalhães. Na categoria Business, Tiago Carvalho voltou a vencer com autoridade, entrando até em lutas fora da classe. Tiago sai assim de Portimão na liderança do campeonato. Deu um bocadinho menos de trabalho que a primeira, mas tive de trabalhar bastante para conseguir a vitória na Business também. E pronto, tive um grupo animado que também fez-me andar para a frente. E pronto, acho que foi um fim de semana espetacular, consegui fazer a dobradinha e agora vamos ver, não sei como é que é do Estoril. Luís Calheiros Ferreira ficou em segundo lugar, com o jovem Rodrigo Alveias em terceiro, na segunda corrida de automóveis que fez. Esta corrida foi muito divertida, foi mais tranquila. Eu envolvi-me ali num grupo de ingleses, o grupo de ingleses, os carros deles andam um bocadinho mais, de maneira que foi andar nos cones de ar, aproveitar, mas eu no miolo da pista estava um bocadinho mais rápido, mas nas retas eles passavam, portanto estava ali um bocadinho preso, mas foi espetacular. Correu muito bem, eu arranquei mal, porque também não me quis chegar muito à frente, não tinha aquela experiência para entrar na primeira curva lá no comboio, no pelotão, e depois fiquei para o último ou para o penúltimo e acabei por passar alguns carros, chegando ao terceiro da nossa classe. Destaque ainda para Palmacedo e Nuno Santos, que tiveram o primeiro contacto com o mais potente modelo R300, que em 2017 vai fazer parte do troféu. O carro mostrou ser competitivo, na primeira corrida discutiu o terceiro posto e na segunda fez tempos ao nível de quem ficou no pódio. O troféu Super 7 by Kia encontra a derradeira jornada no circuito do Estoril. Até lá!